Na hora de planejar é um leão, na hora de executar é um gatinho, né? Quem nunca ouviu algo semelhante a isso? E quem nunca fez isso, né? Que atire a primeira pedra. Todos nós erramos muitas vezes nos nossos planos, nas nossas metas, nos nossos objetivos. E a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, sobre uma ideia que eu tô tendo ultimamente. Então, se você quiser ouvir, fica aí, se inscreva no canal e bora lá. Se você gosta, se inscreve, né? Se você não gosta, não se inscreve, nem assiste, faz o que você quiser. Vambora! Primeira coisa, tomar um cafezinho que é importante. Muitas vezes a gente erra no nosso planejamento. A gente quer fazer alguma coisa, mas a gente planeja, só que na hora de executar, aquilo sai totalmente errado. A gente planejou muito mal, né? A gente planejou como se a gente fosse um herói e na hora de executar a gente viu que a gente tinha algo meio humano, assim, né? Por incrível que pareça. O que acontece? Muitas vezes a gente planeja aquilo que a gente quer fazer, obviamente, né? Só que o que a gente quer fazer, geralmente a gente já queria ter começado há algum tempo, né? Esse é o nosso erro, entre aspas. A gente queria ter começado e tudo mais, a gente não começou, procrastinou, enfim, aconteceu um milhão de coisas, cada um com a sua vida. E daí a hora que a gente vai planejar para fazer algo, o que acontece? Adivinhe só. Nós queremos compensar todo aquele tempo perdido. Então, se você queria ler um livro por mês, daí você fala, queria ter começado com essa meta há 3 anos atrás, então agora eu vou fazer tudo nesse ano aqui. Então ao invés de ler 12 livros, eu vou ler 48 para compensar os 3 anos perdidos e mais esse ano aqui. E isso dá merda. É óbvio que vai dar, porque para quem nunca leu, eu estou usando só um exemplo, para quem nunca leu, vai ser difícil alcançar isso. Então, primeiro problema. E esse eu vou falar 3 aqui, mas são só alguns, né? Poderíamos ficar falando de problemas sobre planejamento aqui por muito tempo. Segundo, a carga cognitiva. Geralmente quando a gente planeja alguma coisa e isso tá talvez bem delimitado, mas a gente coloca uma carga excessiva. É como você ir na academia e levantar, você nunca fez academia, você vai lá e você quer começar a levantar assim, 100 quilos no supino. Talvez possa sair, você pode ser forte e tudo mais, pode acontecer, só que vai ser desgastante demais e uma hora vai lesionar, e lesionando você vai ter que parar. Com as nossas metas e objetivos é a mesma coisa. Elas demandam uma quebra de barreira no começo para cada vez mais elas irem ficando fáceis. Então, se você começa com muito ímpeto, mas aquilo lá é muito desgastante para você, muito estressante mesmo, né? Fisicamente estressante. E quando eu digo fisicamente, não pensem só em questão física, de músculo, mas mentalmente também, tá? Nosso corpo entende essas coisas às vezes como estresse. Se isso é estressante para você, vai ser difícil, uma hora você vai querer parar por causa da carga cognitiva, né? E a ideia que me vem na cabeça, ultimamente, que eu tô pensando muito, é que quem tem meta é empresa. Talvez nós não devêssemos ter metas assim, tipo, quantitativas, do mesmo modo que uma empresa tem. Porque uma empresa precisa faturar tantos milhões, tantos mil, tantos bilhões no ano para que ela sobreviva. Só que você não precisa faturar tudo isso. Você não precisa ler 50 livros no ano para que você sobreviva. Você e eu, nós precisamos talvez mais de qualidade. Então não adianta nada eu ter passado os olhos por todos os meus livros aqui se deles eu não absorvi nada. Não adianta nada eu ir na academia, levantar 100 quilos no supino, fazer uma repetição e tá com o objetivo de hipertrofia. Não vai funcionar, entendeu? Talvez fique forte, forte mesmo, mas não vou hipertrofiar. Enfim, deu para entender, né, com os exemplos. A ideia que não me sai da cabeça é que talvez quem tenha que ter meta é a empresa. A gente precisa só se expor aquilo que a gente quer fazer para ser aquilo que queremos ser. Já falei disso em outro vídeo, né? Então, vão observando que sempre os vídeos eles são meio linkados assim, né? Porque o assunto como eu já disse em outro vídeo, também nossa vida é multifatorial, então não tem como a gente desvincular uma coisa da outra, tá?
Então, o que eu tenho pensado ultimamente é que justamente, tô falando muita mente justamente, né, feio, mas que nós precisamos nos expor perante aquilo que nos leva a ser quem nós queremos ser. E quando eu falo isso, eu vou dar uma solução para vocês também, que eu faço há um bom tempo, e eu sempre atrelei isso com calcular bem, planejar bem as minhas metas, usando esse sistema. Só que hoje eu já não tenho mais meta e eu acho que eu vou ser o anti-metas daqui pra frente, né? Eu vou fugir de ficar calculando metas, seja de leitura, de treino, de qualquer coisa. Eu vou simplesmente programar minha rotina para repetir aquilo todos os dias, pro resto da minha vida, as coisas que me importam. Então o que me importa? Estudar, trabalhar, rezar, ir pra missa, rezar o terço. Essas coisas são o que me importam, o que fazem eu ser quem eu quero ser, tá? Que lá no meu objetivo final, certo? E como que a gente pode fazer isso? A primeira coisa que a gente precisa entender é que para quebrar a barreira da compensação e da carga cognitiva, principalmente, nós precisamos, talvez, começar aos poucos mesmo. Talvez você consiga começar com uma intensidade e manter. Existem pessoas que são assim, tá? Só que a maior parte das pessoas precisa de constância, de fazer aquilo todos os dias. São poucas as pessoas que se dão bem fazendo, sei lá, talvez em sprints. Eu poderia sentar aqui e gravar 10 vídeos num dia? Poderia. Só que não é o meu estilo de trabalhar. Por quê? Eu não me dou bem com isso. Me cansa um pouco a cabeça. Eu gosto dessa dinamicidade de ter algum prazo ali e os prazos sempre nos ajudam. Então eu prefiro todos os dias ficar aqui 1 hora, meia hora gravando um vídeo para postar. Tô um dia adiantado, então se você tá vendo isso hoje, eu gravei esse vídeo ontem. Geralmente é isso que acontece, tá? Então tô 1 dia, 2 dias, 3 dias no máximo adiantado. Eu gostaria de ter mais? Sim, só que muitas vezes não dá. Eu não consigo, não tá funcionando essa dinâmica de deixar muitos vídeos prontos, certo? E o que eu quero dizer, o que eu quero falar para vocês como solução é fazer o mínimo ridículo. É um conceito que até tem no livro Hábitos Atômicos, né? Mas vamos chamar aqui de mínimo ridículo. Qual é o mínimo ridículo? Ou melhor, o que seria ridículo você ter na sua rotina para fazer no dia que seria ridículo você não fazer? Então, se você quer ler, vamos continuar nesse exemplo. Se você quer ler, qual seria o mínimo ridículo para você fazer todos os dias que você olha para aquele hábito, para aquela ação que te leva a ser quem você quer ser, repetindo isso, que você deveria fazer, que você olha e fala assim, meu, se eu não fizer isso, eu sou um bosta. Então, isso aí é uma leitura de 1 minuto? Coloque. 5 minutos? Ótimo. 10 minutos? Ótimo. Tá? Para fazer uma coisa com qualidade, qual é o mínimo de tempo? Tá? Esse é o mínimo ridículo. E daí, a solução que eu quero trazer para vocês é o horário sagrado. Coloque um horário para fazer e trave esse tempo, né? O time blocking que eles falam. Trave esse tempo para você realizar aquilo que você quer realizar. Vou te falar como que é a minha rotina, para você entender, minha rotina da parte da manhã. Porque ela é a que eu mais tento travar. Eu levanto às 6 horas, 6h30 eu tô na missa, 7 horas eu chego, preparo o café, 7h30 começo a treinar até as 8h15. Então, ó, 7h30 às 8h15 eu vou treinar. Isso aí, minha rotina tá toda ajustada para isso. Daí eu dou 15 minutos ali, porque o treino pode adiantar, como pode atrasar um pouco, e daí eu já venho direto e começo a estudar. Das 8h30 às 9h30 eu estudo, daí eu dou mais um respiro. Eu vou falar disso no vídeo de amanhã, sobre os respiros na rotina. Dou mais meia hora ali, livre, porque imprevistos podem acontecer. E daí das 10 às 11, 11h15, eu sento aqui para fazer o meu trabalho. Meu trabalho que é gravar vídeos, principalmente gravar vídeos. Depois, se eu já tiver com vídeos prontos e tudo mais, eu posso fazer alguma coisa que me otimize, sei lá, falar com a inteligência artificial para ter ideias de vídeos,
começar a pensar em produção de conteúdo em outras plataformas, derivada desses vídeos aqui do YouTube, enfim, coisas do tipo focadas na empresa, é o foco no trabalho. Então, esses horários, eles ficam meio que fixos, meio não, eles ficam fixos para eu fazer aquilo que eu devo fazer, tá? Agora, esse é o meu mínimo ridículo? Não. Eu tento, pelo menos, fazer um pouquinho todos os dias. Se me acontecer algum imprevisto, esse dia que eu falei é o dia perfeito. Se me acontecer algum imprevisto, eu vou tentar ao máximo fazer, nem que seja por 10 minutos. Nem que seja por 10 minutos estudar, nem que seja por 10 minutos treinar, sei lá, 15 minutos treinar, nem que seja por 10 minutos sentar aqui, gravar um vídeo mais rápido e fechar e sair e resolver os meus imprevistos, tá? Então, essa é a forma como eu planejo, que na verdade não é um plano, eu simplesmente me exponho àquilo que eu quero fazer para ser quem eu quero ser, tá? Então eu não fico planejando como um leão e executando como um gatinho. Não, eu nem planejo muito bem as coisas, eu vou aprendendo e vou melhorando ao longo do tempo, e talvez essa seja uma abordagem que seja útil para você. Muitas pessoas ficam pensando em metas, metas, metas. As metas ficam assombrosas, elas desistem e não se expõem ou querem sempre ficar melhorando as metas, querem sempre ficar fazendo algo novo, sendo que a melhor coisa é a constância, aprender, errar, quer dizer, fazer, errar, consertar, aprender, fazer, errar, consertar, aprender e assim vai. Esse é o ciclo que provavelmente melhor funciona para a maior parte das pessoas. Sem metas, simplesmente se expondo, se rearranjando, se otimizando enquanto você caminha. Grande abraço, até amanhã, valeu!